Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à Estação Canadá. Eu sou Lauro Nishiura e, na companhia de Vanessa da Costa, começa agora o resumo das principais notícias da semana. Vamos aos destaques das principais notícias do Canadá. Ottawa criará novo sistema para lidar com atrasos no processamento de pedidos de imigração. Statistics Canada tem mais demanda para preencher o censo online durante a pandemia. O governo do Quebec se comunicará apenas em francês. Possível morte por overdose de menina de 12 anos pressiona o governo da Colômbia Britânica a fazer modificações em seus programas de saúde mental. Netflix não pagará o novo imposto do Canadá sobre serviços digitais. Adolescentes do Quebec com mais de 14 anos poderão ser vacinados sem o consentimento dos pais. Continue conosco até o final desta edição para mais detalhes de todas essas notícias. Ottawa criará novo sistema para lidar com atrasos no processamento de pedidos de imigração. Ottawa afirma que vai criar uma nova plataforma digital para ajudar a processar os pedidos de imigração mais rapidamente. O governo federal prometeu no orçamento de 2021 gastar 428,9 milhões nos próximos 5 anos para entregar a plataforma que substituirá gradualmente o sistema de gerenciamento de casos existentes. A nova plataforma será lançada em 2023 para melhorar o processamento de aplicativos e fornecer mais suporte para os candidatos. Alexander Cohen, porta-voz do Ministério da Imigração, disse que o novo sistema é parte de uma mudança mais ampla para plataformas digitais em todo o departamento e governo. Cohen também anunciou que o Canadá vai aumentar os níveis de imigração nos próximos 3 anos. Segundo o porta-voz, esta nova plataforma irá garantir que o sistema de imigração possa lidar com eficiência com um número crescente de candidatos, além de reduzir o uso de inscrições em papel, facilitando o processo para os candidatos. Antes tarde do que nunca, né? Finalmente, né? Porque ainda tem muita coisa em papel, né? Não, e tá muito lento, Nós temos experiência, né, pessoal com essa situação, em termos de demora, né? De como está demorando esse processo de imigração, pelo menos para pais, né? E olha, uma coisa que demonstra com esse anúncio também é que o Canadá não pretende pelo menos diminuir tão cedo o processo de imigração, né? Porque mas isso... investindo esse dinheiro todo, criando novas plataformas, quer dizer, eles imaginam que o processo vai continuar por longos anos, né? Muitas pessoas vão entrar no país nos próximos anos. É necessário, é uma necessidade básica. De mão de obra, principalmente, talvez não nos grandes centros, mas um pouco mais afastados das outras cidades. Eu acho que nos grandes centros, principalmente. Que falta mão de obra? Sim, né? Olha que eu acredito que... Claro que para o desenvolvimento da nação é preciso povoar as outras regiões. Sem dúvida, por isso que há muitos incentivos, né? Mas esse sistema certamente vai auxiliar a acelerar todos esses processos, porque aquele calhamaço, sim, né, eles não dão conta, eles né? não vão dar conta, eles já não estão dando conta. Já demora. O prazo hoje em dia está em 3 anos para analisar todos os documentos. Quer dizer, com certeza, com tudo isso digitalizado, vai facilitar, né? E pelo menos pela demanda para apadrinhamento dos pais, a gente sabe que não tem muito critério, né? Não tem muita lógica. É como a sensação que nós temos é que tudo está perdido ali dentro. Porque tem ordem. Tem processo que anda rápido, tem outros que demoram uma eternidade. Então, realmente, de repente, a coisa mais eletrônica possa facilitar, inclusive, o acompanhamento dos processos, né? Não que não dê para acompanhar. Sabemos que não está perdido, mas a ordem de análise não faz sentido. Não faz sentido algum. Até que enfim. Statistics Canada tem mais demanda para preencher o censo online durante a pandemia. Statistics Canada diz que a resposta ao censo é maior do que a agência esperava até agora, com inscrições online vindas de algumas comunidades remotas pela primeira vez. Cartões do censo com informações sobre como preencher os questionários de formato curto e longo foram enviados às famílias na última semana antes do dia do censo, em 11 de maio. Uma das razões para a maior resposta online envolve uma mudança relacionada à pandemia que a agência fez este ano para permitir que qualquer pessoa no país responda ao censo através do formulário online pela primeira vez.
Geoff Bowlby, diretor-geral da Statistics Canada, responsável pelo censo, diz que a agência presumiu em ciclos do censo anteriores que partes remotas do país não tinham cobertura de internet suficiente para permitir respostas online. Segundo ele, a agência está obtendo respostas em um ritmo mais rápido do que o esperado, tanto para centros urbanos quanto primeiras nações, comunidades rurais e remotas também. A agência esperava que cerca de 8 em cada 10 pessoas respondessem ao censo online, mas esse número pode mudar à medida que menos pessoas estão solicitando questionários em papel. Ter mais respostas online torna a vida mais fácil para os analistas da agência e mais segura para os trabalhadores que terão que inserir manualmente menos respostas em papel em um centro de processamento na região da capital nacional. O resultado do censo será divulgado em 2022. O censo, que ocorre uma vez a cada 5 anos, fornece a visão mais detalhada dos canadenses, deixando uma riqueza de informações para os demógrafos revisarem para ver como o país continua a mudar. Para os formuladores de políticas públicas, o censo fornece a base para as decisões locais sobre onde construir novas escolas e hospitais e quanto o governo federal deve enviar para as províncias e territórios para pagar os sistemas de saúde. A agência está estudando como analisar as respostas às perguntas afetadas pela pandemia, como, por exemplo, um trajeto para o trabalho, que para muitas pessoas deixou de existir. Segundo a Statistics Canada, o alto engajamento da população demonstra o quanto o canadense confia na agência e reconhece a importância do censo. Isso aí, pessoal, muito importante responder ao censo, hein? Eu já fiz a minha parte e eu recebi o formulário longo. Eu acho que é muito importante porque nós vimos aí o quanto que eles usam esses dados. Sim. E para nós que já pesquisamos estatísticas do Canadá, a gente vê como eles são ricos em informações. É maravilhoso. Convido a todos a explorarem o site da agência. O site é maravilhoso e realmente tem dados sobre tudo lá, né? É muito bom mesmo para pesquisa, né? E não é só um convite não, gente, é uma obrigação. Você não é obrigado, como é que eu posso dizer? Não é uma obrigação, mas não é um dever também, né? É um dever, acho que talvez a obrigação seja... não é obrigado. Não sei, não conheço os termos jurídicos. Você não é obrigado a responder, né? Mas, é um dever, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade, Isso. Eu diria que é uma responsabilidade, sim. E a gente vê o quanto isso é utilizado fundamental, né? Muito bom. Para tudo, né? Para as políticas públicas. Então, às vezes, a gente pode ficar meio preocupado em estar dando, dar muita informação, o que vão fazer com essa informação, mas essa informação é fundamental para as políticas públicas. Você sabe que ele inclusive, o porta-voz da agência, disse que eles buscaram, por exemplo, no último censo, informações a respeito de renda, de quantidade de pessoas em casa, através das declarações de imposto de renda. Mas, segundo ele, não há nada como o formulário do censo bem respondido. Ou seja, quanto mais órgãos tentarem colocar no meio para tentar facilitar para as pessoas que respondem, ele disse que quanto mais isso for feito, mais há chances de ocorrerem erros na análise dos dados. Então é importante que todo mundo responda realmente, e quem tem o formulário longo, como foi o nosso caso, que responda detalhadamente mesmo, porque é importante para o país. Governo do Quebec se comunicará somente em francês. O ministro responsável pela língua francesa, Simon Jolin Barrette, anunciou que a partir do próximo ano o Quebec se comunicará apenas em francês por escrito com empresas estabelecidas no Quebec e também com outros governos. Esta medida será aplicável a partir do dia 5 de maio de 2022, graças à entrada em vigor de um artigo aprovado pela Assembleia Nacional há quase 20 anos. De acordo com este artigo, o governo, seus departamentos, agências e estabelecimentos de saúde, além de serviços sociais, devem se comunicar somente em francês. O uso do inglês foi uma permissão dada ao governo sob certas condições ou circunstâncias, as quais, segundo o ministro Jolin Barrette, não são mais necessárias. Olha, eu queria entender o que ele levou em consideração para dizer que isso não é mais necessário, né? Ou seja, se comunicar até com outras províncias. Eu acho que isso só complica a vida. Para quê? Eu acho assim, isso não deve fortalecer em praticamente nada o uso da língua francesa, né? Assim, se comunicar com empresas ou comunicar com outros governos.
Eu acredito que o impacto na manutenção da língua francesa deve ser mínimo. Eu acho que mais complica do que outra coisa, né? Pois é. Porque não é porque o governo não tem conhecimento suficiente de inglês para se comunicar com outras províncias. Pra que fazer isso? Então, eu acho que é mais para... Como ele é ministro da língua francesa, eu acho que... Tem que mostrar serviço. Tem que mostrar serviço, porque, sinceramente, eu entendo as políticas para manter o francês. Eu acho, inclusive, muitas delas necessárias. Já pensou assim, mas... vamos escrever, claro que não é o caso, mas é tão absurdo quanto. Vamos escrever para os Estados Unidos em francês e esperar que respondam. É claro que aqui as outras províncias têm por obrigação sim, entender. Claro, porque as outras têm a obrigação de falar francês. Exato. O Quebec não tem a obrigação de falar inglês, né? Então, é incrível. Meio... Assim, é o que eu falei, eu acredito que as políticas públicas para manter o francês são necessárias, mas algumas delas, como essa daqui, eu não vejo aonde ela favorece a manter a língua. O crescimento até da província, né? Então, o desenvolvimento. Exato. Talvez prejudique, atração, inclusive, né? Assim, atrair investimento, relacionamentos. Talvez prejudique, inclusive, porque em outras províncias podem até entender de forma errada alguma coisa, enfim. Eu acredito que... desnecessário. Eu acho que é mais uma coisa para mostrar serviço mesmo, já que é ministro da língua francesa, gente, né? Responsável pela língua. Eu tento ver com bons olhos, mas eu não consigo ver. Eu não consigo enxergar assim, onde que isso é bom. Nesse caso especificamente, não. Como eu falei, eu vejo em muitos casos a necessidade, entendo e aprovo, inclusive, mas em alguns é simplesmente por uma autoaprovação, não sei. Veja bem, óbvio, você está no Quebec, tem que falar francês, mas você abriu uma empresa e tem pessoas capacitadas para ter uma excelente comunicação com você, né? Dentro desses organismos. Claro que tem, muitos, alguns não, mas existem pessoas capacitadas a se comunicarem em inglês com uma empresa, sei lá, de um imigrante que acabou de abrir uma empresa, ele vai receber uma correspondência em francês que ele não vai entender. E ele, simplesmente porque ele tem a obrigação de entender. Ao invés de pensar no negócio que está sendo feito ali, na lucratividade, na resolução daquela problemática que possa estar ocorrendo, e por isso a pessoa se comunicou com o governo, ele vai receber uma carta em francês. Qual é a comunicação que haverá? Vai dificultar a comunicação. Pois é. Eu não vejo nem só nesse sentido, né? Porque multinacionais, por exemplo, que se estabelecem no Quebec, a lei permite já que elas mantenham comunicação em inglês dentro da empresa. É claro que quando tem mais não me lembro agora o número de funcionários, mas é necessário uma comunicação em francês também, mas a lei permite que ela possa se comunicar em inglês. E nesses casos, receberão comunicações do governo somente em francês. Meu Deus. Eu acho que acaba talvez criando mais ruído na comunicação. Exatamente. E causando do que protegendo a língua, né? Assim, eu não vejo essa medida como uma medida muito eficiente na proteção da língua. Mas ela não é a primeira e nem será a última. Não será. Possível morte por overdose de menina de 12 anos pressiona o governo da Colômbia Britânica a fazer modificações em seus programas de saúde mental. A ministra da Saúde Mental e Problemas Relacionados aos Vícios do governo da Colômbia Britânica, Sheila Malcolmson, disse que a suspeita de morte por overdose de uma menina de 12 anos na ilha de Vancouver está levando o governo a fazer mais e melhor. A ministra disse que antes de comentar especificamente sobre o que o governo pode fazer, ela precisa saber mais detalhes sobre o caso de Alia Thomas, conhecida como Ali, que morreu dia 14 de abril. Malcolmson fez o comentário durante uma coletiva de imprensa para anunciar o novo aplicativo Foundry BC, um portal gratuito para pessoas de 12 a 24 anos de idade para acesso a aconselhamentos, atenção primária e apoio de pares. Nas palavras da ministra, esta é uma história terrível que apenas reforça nosso compromisso com o governo de construir um sistema de saúde mental e combate aos vícios que qualquer pessoa possa acessar. A mãe de Ali, Adriana Londono, disse que sua filha teve 3 overdoses antes do que ela chamou de grito de socorro fatal. Ela ainda afirmou que a família tentou obter apoio, mas só conseguiu uma lista de conselheiros, um caminho que sua filha não estava disposta a seguir. Segundo ela, funcionários do governo disseram à família que Ali era muito jovem para se qualificar para a reabilitação porque tinha menos de 14 anos.
O Ministério da Criança disse em um comunicado que não pode comentar publicamente ou confirmar o envolvimento do Ministério com qualquer indivíduo ou família por razões legais. No entanto, o Ministério afirma que há uma série de opções de tratamento disponíveis, incluindo 25 leitos de tratamento para jovens na ilha de Vancouver, tratamento ambulante em hospitais ou centros de cuidados primários urgentes e serviços baseados na comunidade. De acordo com a ministra Malcolmson, se alguém precisa de suporte para salvar vidas, a idade não é e nem pode ser uma barreira. Desde 2016, os menores de 19 anos representam 2% do total de mortes por overdose ilícita na Colômbia Britânica. O governo propôs emendas à Lei de Saúde Mental no verão passado que poderiam forçar jovens com menos de 19 anos a se submeterem a tratamento por até uma semana após uma overdose. O projeto, no entanto, foi derrotado depois que grupos indígenas e de liberdades civis alertaram sobre a falta de consulta pública. Malcolmson disse que o governo está trabalhando o máximo que pode para construir um sistema de atendimento que ofereça uma variedade de apoios diferentes. Ela disse que vê a importância de uma internação involuntária no tratamento, mas que o governo também ouviu com bastante veemência os defensores de um sistema mais amplo de tratamento voluntário que garantiria um sistema de recuperação disponível para os jovens depois que eles se estabilizassem após uma overdose. Bom, eu não tenho muita condição de comentar essa notícia, no sentido de que eu não tenho conhecimento nenhum sobre os efeitos de os melhores tratamentos para casos como esses. Mas a sensação que eu tenho é que a pessoa... Eu não tenho que esperar uma criança de 12, 14, 15 anos, adolescente que seja, decidir ir. Agora, eu também não sei os efeitos que isso causa no tratamento. Mas o meu primeiro impulso é de falar, você vai querendo ou não. Olha, eu acho o seguinte, né? Sem dúvida esse assunto é polêmico porque em vários países há discussões, inclusive para adultos, se deve-se ou não internar uma internação compulsória. Mas eu acho que quando a gente vê uma morte tão precoce quanto essa, você pensa em tudo que poderia ter sido feito que poderia salvar a vida dela, né? Ou seja, de repente, uma internação compulsória, sem dúvida nenhuma, seria melhor do que a morte por overdose. Mas eu não sei se quando eles elaboram essas leis, eles pensam nos efeitos do tratamento, se esses efeitos eles ocorrem a partir do momento que você foi forçado a estar ali. Por isso que eu estou dizendo que eu não tenho condições de comentar, eu não tenho dados. Mas eu acho que, como mãe, eu faria isso. É claro que, assim, muita discussão deve acontecer nesses tratamentos compulsórios, até porque, como foi falado na matéria, 2% dos casos de overdose ou de mortes decorridas por uma overdose acontecem em jovens com menos de 19 anos. Bom, que bom que não morre, mas isso não quer dizer que não estejam usando. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E que, de repente, internações poderiam salvar essas vidas. E não só salvar da morte, salvar de um futuro perdido. Sem dúvida, sem dúvida. Enfim, eu acho que deve se abrir para a discussão e que bom que a ministra está disposta a tocar nessa ferida aí, porque, como falou aqui, grupos indígenas e de liberdades civis. Complexo. Eu acho que sim, deve-se apontar quando não há. Não é que são contrários, eles apontaram que não houve uma consulta pública. Eu acho que deve ter sim esse controle para tem consulta pública para qualquer coisa. Não se entendeu? Isso fizeram consulta pública sobre máscaras. Então, assim, é complexo. Quando se chega a uma situação de urgência, né, o governo deve agir. Enfim, que bom que a ministra está de olho nisso e que ela garante que não importa a idade, deve ter esse suporte, né? Sim. A Netflix não pagará o novo imposto do Canadá sobre serviços digitais. O novo imposto federal de 3% sobre as receitas de serviços digitais não se aplicará às receitas de taxas de assinatura cobradas dos consumidores canadenses por emissoras de conteúdo pago, como a Netflix. Anunciado no último orçamento federal, o novo imposto entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2022. Ele tem como alvo provedores de serviços digitais com receita bruta de pelo menos 1,1 bilhão de dólares. O imposto será cobrado sobre as receitas obtidas no Canadá com publicidade,
mídia social e extração de dados de usuários e mercados online, mas não com a venda de conteúdo por assinatura. Olha, o importante é essa confirmação do governo e esse esclarecimento, porque a Netflix já havia mencionado que haveria reajustes nas contas dos canadenses por conta deste novo imposto. Eu acho que esse novo imposto visou as empresas que lucraram Com dados. bilhões com dados e vendas online durante a pandemia, né? Sim. Ou seja, a gente já viu que esse novo orçamento, em outras matérias inclusive, a gente já comentou que o novo orçamento ele foi muito seletivo nas cobranças dos novos impostos, né? E esse é mais um imposto que falou, bom, vamos atacar naqueles que ganharam mais dinheiro durante esse ano, né? Exatamente, porque no caso da Netflix, o reajuste passaria para os consumidores, diferentemente do Facebook, por exemplo, né? Sim. Mas eu não sei se o Facebook paga alguma coisa aqui no Canadá. Eu acho que anúncios veiculados no Canadá devem ser pagos impostos. Acredito eu que sim, não tenho esses detalhes, Também mas não. eu acredito que sim. Mas mercados digitais como a Amazon, por exemplo, vai pagar mais imposto no Canadá. É? E quem... Bom, isso sim, porque eles têm o seu, como que fala? Onde eles guardam as coisas. Enfim, eles têm... O centro de distribuição. Centros de distribuição tem aqui, mas não só isso, né? Mas eu digo assim, a partir dali é possível traçar a lucratividade da empresa no Canadá. Diferente, por exemplo, do Facebook, que não vai ter isso aqui. Mas a Amazon, dificilmente o preço vai ser repassado para os produtos. Não, porque daí é uma questão de competitividade. E porque o produto não é da Amazon. Sim. Quem está vendendo não é a Amazon, né? Então, grande maioria Mas dos aí ela produtos, passaria para os seus vendedores, que Talvez. por sua vez passaria para os compradores. Mas eles não podem chegar... Bom, a Amazon já está cobrando bem caro, né? Comparado com as lojas. Já foi o tempo em que era mais barato, né? Então se eles aumentam muito esse valor, as pessoas vão parar de fazer as compras online. E está surgindo cada vez mais... Online. E-commerce é o que mais está surgindo, Sim. né? As opções, qualquer farmácia hoje já tem uma loja virtual para você comprar os produtos. Bom, que bom, né? Para essas empresas que estão se adaptando, porque senão elas iriam à falência. Enfim, já colocou um holofote bem grande em cima da Netflix especificamente para dizer, olha, nenhum aumento que você fizer será justificado, Sim. né? Então é importante que os consumidores fiquem alertas para, de repente, contestar qualquer aumento que possa vir aí nas assinaturas da Netflix. Eu não acredito que vai haver contestação nesse caso. Eu não acredito nem que deve haver aumento. Empresa privada, também não. Adolescentes do Quebec com mais de 14 anos poderão ser vacinados sem o consentimento dos pais. As autoridades do Quebec anunciaram diversas vezes na última semana que adolescentes com pelo menos 14 anos poderão se vacinar sem o consentimento de seus pais. O Quebec é a única província que tem dado este poder de consentimento médico a adolescentes dessa idade. Conforme a vacina da Covid se torna disponível para os adolescentes da província, este sistema de consentimento médico será exercitado como nunca antes e começará já no início de junho. Segundo o diretor de saúde pública da província, Dr. Horácio Arruda, o governo dará boas informações a todos e até mesmo aos adolescentes a partir de 14 anos. O Dr. Arruda afirmou que as vacinas de Covid-19 para alunos locais provavelmente serão implementadas na escola e os pais receberão um formulário de autorização, mesmo para alunos de 14 anos e possivelmente os mais velhos. No entanto, se um dos pais não assinar, qualquer aluno com mais de 14 anos provavelmente ainda poderá obter a vacina da enfermeira de saúde pública visitante, ou eles podem visitar um centro de vacinação em massa por conta própria em um outro momento. O Quebec é o único que possui uma idade claramente delineada. Outras províncias examinam o consentimento mais caso a caso, pedindo aos médicos que decidam se cada paciente, incluindo os jovens, tem a capacidade de compreender o tratamento e concordar ou não. Algumas províncias, incluindo New Brunswick e Manitoba, também estabelecem uma idade de orientação abaixo da qual as pessoas são consideradas incapazes ou menos capazes de consentimento, a menos que demonstrem o contrário. Mas ambas as províncias estabeleceram esse limite de idade para 16 anos.
Os direitos médicos dos adolescentes de Quebec também parece dar-lhes um maior sigilo, já que médicos e escolas são treinados para não divulgar informações de saúde de jovens com mais de 14 anos para os seus pais, caso o adolescente não permita. Pois é. Cada vez mais os pais tendo menos autoridade sobre seus filhos aí, né? Como vimos lá o caso da mãe que queria que a filha fosse cuidada, né? Com uma assistência, agora é mais essa. Eu acho que 14 anos não tem... Hoje é isso, hoje é essa questão dessa vacina, amanhã é outra. Eu acho que isso abre um precedente perigoso, né? Pois é. Eu acho que abre um precedente perigoso. Muito se falou, inclusive, de famílias que são anti-vacina e que as crianças gostariam de tomar a vacina. Eu acho que cabe a cada família, quando o adolescente tem 14 anos, ele ainda é de responsabilidade dos pais. Quem cuida é o pai, quem paga as contas é o pai, então é a mãe. Eu acho que isso abre, sim, um precedente muito perigoso. Até porque esses pais estão na melhor das intenções e, óbvio, né? Não vamos questionar aqui questões da importância da vacinação, não é o que vem ao caso. Mas o que é o importante aqui é baixar essa idade, né, do consentimento dos 16 para os 14 anos. Que condição é essa? Agora, uma coisa importante, hein? Isso não é novo, isso já existe no Quebec. Provavelmente, como diz a matéria, será exercido como nunca antes, porque muitos adolescentes que os pais são contra a vacinação irão se vacinar por conta própria. Mas eu acho que é uma... Eu me pergunto se eles querem ou se eles querem só se rebelar. Porque existe essa tendência. Tipo, hoje, como eu falei, eu não vou entrar no mérito da questão da vacinação para a Covid, mas digamos que poderia ser qualquer outra coisa, né? E às vezes existe essa tendência de fazer o que é contrário aos pais, por parte dos adolescentes. Uma época da rebeldia. Sim, sem dúvida. Né? E uma outra coisa também é que teve uma mãe, inclusive, que ela é contra essa medida, mas como eu falei, não é nada de novo, é algo já existente no Quebec, mas ela é contrária a isso porque muitos summer camps já estão anunciando que exigirão a vacina de adolescentes para participar. Então, muitos adolescentes vão querer se vacinar também, caso a família seja contrária, para poder participar. Exatamente. Disso. Então, a preocupação dele e o desejo dele não é ter a vacina, é ir para o campo, né? Para colônias de férias. É aí que está essa capacidade de análise que não existe ainda. Então, não está formado, gente. Até 16 anos ainda está novo, né? Mas como pelo menos com 16 anos, em muitos casos, é uma idade para dirigir, para votar, certas penalidades aí da lei. Então eu considero um mínimo. Enfim, eu acho que é uma situação... Vamos ver aí, né? Porque assim, não se há uma pesquisa, né, de qual a porcentagem desses jovens que são contrários aos pais e que tomarão essa decisão. Mas como a lei é muito clara, não só eles podem, como os pais não ficarão sabendo, porque também há esse sigilo que ele pode solicitar que não informem os pais. Complexo. E os médicos e também a escola não têm a obrigação de informar os pais caso os adolescentes não queiram que informem os pais. Enfim, é uma situação... no mínimo polêmica, né? Eu considero bem polêmica. Eu também. Eu acho que 14 anos ainda está sob a tutela dos pais. E eu acredito que os pais é que devem decidir, né? Assim, como eu disse, agora é a vacina, que a gente não vai nem discutir a vacina nesse momento, mas o que será no futuro, né? Que os adolescentes poderão decidir sem o consentimento. É meio que... Óbvio que há famílias disfuncionais, né? Pessoas loucas por aí cuidando de adolescentes, mas aí o problema não está na idade, no processo, nas escolhas, está naquela família que tem um problema. Mas vamos falar de uma família estruturada, onde o adolescente ele vai se rebelar pela idade, o adolescente que teve tudo, foi bem tratado, foi bem cuidado, e de repente vai tomar uma atitude dessas, que pode ser outros casos médicos, outras situações, onde a sua família sequer vai saber. E alguém que cuidaria, entenderia, conversaria, mas por escolha e rebeldia resolvi não contar. E aí os problemas podem vir, dependendo do caso médico, há consequências talvez no efeito colateral,
os pais vão ficar sabendo. Eu acho que há uma traição em quem tudo fez e tudo deu pelo seu filho. Na minha opinião, 14 anos é muito novo. Deveria ser pelo menos 16. Pois é. E este foi o resumo das principais notícias desta semana do Canadá em português. Agradecemos pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Obrigado por acompanhar a Estação Canadá. Não se esqueça também de deixar o seu comentário e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!